Vou dar uma cutucada na galera que tá assistindo, você me permite? Claro. Se você vive assistindo filme, é porque você não tá gravando o filme da sua vida. Eu queria deixar só essa mensagem pra você. Tem tesão em ver filme sem parar, você não tá gravando o seu filme. Esse é um indicativo. Então eu fico só vendo o filme dos outros. Ou seja, você só cai em narrativa. Construa a sua. Põe na sua cabeça. Junta, aglutina a gente. Mira no alvo, vai aparecendo mais gente. Por quê? Não existe alguém... Isso não é só na carreira digital, né? A gente tá falando isso, um dentista tem que fazer isso, um médico tem que fazer isso, um advogado tem que fazer isso. O pastor tem que fazer isso. Cada um na sua carreira. A galera, político, todo mundo. Se não construir storytelling, você vai ser levado pelo vendaval, cara. Narrativa. Se você é a pessoa que não consegue terminar nada que começa e se distrai fácil com as outras coisas e fica com a sensação de que não vai ser ninguém na vida, provavelmente você sofre de procrastinação. Eu deixei um link com um vídeo aqui na descrição que vai resolver esse problema. É só clicar e assistir. E agora, bora pro vídeo. Tentaram jogar a narrativa pra cima de você. Se você aceitar a narrativa, mesmo não sendo verdade, vai ser verdade. Porque você desiste. O lance do mundo é o seguinte: vamos imprimir a narrativa. Você pega, né, a questão política. Você pega de um lado, a galera acha que o outro é o demônio, do lado de lá acha que o demônio tá de cá. É tudo narrativa. Se você não tiver uma massa crítica mínima, se você não fizer perguntas, se você não analisar, se você ficar um dia com o povo de lá, você acha que o de cá é o demônio, você fica de cá o outro é o demônio. Final das contas, irmão, todo mundo se fudeu. Nós precisamos de construir as nossas narrativas. O nosso storytelling. Deixa eu falar. Ia dar uma aula de storytelling rápido aqui, mas... Não, pode falar, vambora. É porque storytelling, você não precisa nem tocar num livro. Storytelling são 3 pontos. Uma história hipotética ou de terceiro, você entra na história, pega a pessoa, trava o pino igualzinho de airbag, e se tocar os 3 pontos, explodiu. Então a galera fala uma dificuldade. O que é storytelling? Storytelling é o seguinte: eu conto a história de alguém, nunca começo com a minha. Depois eu entro nessa história. Depois eu te ponho na história. E o boom da história é: vamos atravessar a ponte. Se a pessoa só entender essa aula. Vou dar uma, por exemplo, onde Jesus contando a parábola do semeador. Ele faz o seguinte: estudei teologia também. Boa. Ele fala assim: o semeador, Jesus fala, saiu para semear. Ele está falando dele? Não, ele está falando de uma história hipotética. Jesus fala 44 parábolas. E ele usa muita parábola. Não, todas as histórias de parábola. Parábola é isso aqui, ó. Perguntar pro Sérgio, ele vai te falar também. Parábola é uma volta. Isso. Aí tem gente que fala: por que ele usa essas histórias? Ele usa essas histórias não é para todos entenderem, porque a própria Bíblia está escrito o seguinte: que ele fala por parábolas para todos ouvirem, mas poucos entenderem. Ou seja, é um recado para reinantes. Está lá na palavra. Então, quando ele fala, o semeador saiu, aí você... Todo coração, quando vê uma história hipotética ou de terceiro, de quem está contando, ele já automaticamente se desperta, ele quer. Aí ele fala, ele tá dando atenção. Aí ele fala. E aí ele jogou, eu vou contar aqui do jeitinho que eu faço para você entender. Aí ele começa a contar a história, depois na história você começa a entender que é ele, e depois ele te chama pro rolê e nós atravessamos a ponte com essa história. Então vamos lá. Se eu começar a contar, o semeador saiu para semear. Ele pegou semente, jogou no asfalto, ele jogou nas pedras, jogou no espinho, jogou em tal lugar. Eu, por exemplo, eu já fui semeado num lugar onde era espinho, as pessoas não queriam que eu prosperasse naquele lugar. Eu acabei de entrar na história, agora eu vou chamar você. Agora, Cariane, pensa você num lugar que você era um cara top, mas o ambiente não deixava você prosperar. Você estava em espinhos, não estava? Ou seja, eu falei do semeador, eu entrei na história, eu pus você. Agora o segredo do storytelling é cabum. É falar: se você não sair daí, você não vai prosperar. Então eu saí, eu prosperei, agora é a sua hora de prosperar. Então vamos atravessar a ponte. Se você fizer isso, esquece 300 livros, 300 páginas. Só faz isso. Nunca comece com a sua história. Sempre com a história hipotética ou de terceiro. Entre na história, coloca a pessoa e atravessa a ponte com ela. Agora, se você quiser fazer isso tudo de graça, faça, mas você pode vender isso. Quem vende isso? E o Big Brother, eu assisto, é de graça. Quem falou? O maior faturamento líquido da Rede Globo é o patrocínio do Big Brother. Sim. Internet não é de graça, Facebook não é de graça. Tudo que é de graça, você que está assistindo, o produto é você. Isso, eu gosto tanto de revelar isso para as pessoas, para elas pararem de ficar no jogo dos comentários. Comentário não vai pagar suas contas. Se você for um criador de narrativa, isso vai mudar tudo. Então eu resolvi criar minha narrativa. Eu resolvi zoar com quem me zoa. Eu zoei, eu quis fazer isso. Por quê? De novo, não existe energia negativa isolada.
Toda energia negativa é acompanhada de positiva. Tudo que tem ônus tem bônus. Aprenda.